Olá, pessoal. Dia maravilhoso que o Senhor criou para nós. Você está aí na sua casa ou no caminho do trabalho, escutando essa mensagem de hoje. E Deus possa estar falando ao seu coração. Deus possa ter abençoando a sua semana, abençoando a sua vida e a vida de toda a sua família. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Nos livros históricos que nós temos estudados, inseridos na Bíblia, logo após os livros da Lei do Senhor, que compreende lá os livros de Josué até o livro de Esther. Em diversos momentos eles vão relatar os mesmos acontecimentos, o que podemos afirmar a veracidade das Escrituras, fatos ocorridos na mesma época e narrados por pessoas completamente diferentes. Como que vamos estudar hoje, nos versos iniciais do capítulo 5, quando Samuel ele narra que Davi foi ungido rei sobre Israel. E no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 11, nós vemos o autor Esdras inserindo o mesmo assunto em seu livro. Na época não existia o copiar e colar dos tempos atuais. Os textos eram escritos em pergaminhos e cada autor contava a sua história diante do que presenciou ou teve os acontecimentos. Um grande exemplo disso são os evangelhos, que foram escritos por 4 pessoas diferentes, narrando os mesmos acontecimentos com a situação de Jesus, mas com perspectivas diferentes, sem, contudo, fugir da verdade dos fatos. Entendo que a palavra do Senhor não é repetitiva, e sim confirmativa, para que a compreendamos como a verdade. Mas vamos ao nosso estudo de hoje, No verso 1 do capítulo 5 de 2 Samuel, ele nos diz assim: Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo que tu és. Se lermos o texto isolado, sem observar o contexto, certamente podemos não entender por que eles agora estão procurando Davi. Ainda bem que você tem acompanhado aí os nossos estudos, e pode se lembrar das coisas que já ocorreram. A palavra, então, citada aí no início do verso, nos leva a pensarmos no que ocorreu anteriormente para eles terem tomado esta decisão. Desculpa. Observamos que Abner, general do exército, foi morto, ficando o rei Isbosete, que não tinha muita experiência para liderar o povo. 2 líderes deste exército que agiam sob as ordens do general Abner, seguindo os seus ensinamentos, passam a buscar um líder para estar à frente do exército. E como não vislumbram nenhuma alternativa, eles resolveram matar Isbosete e levar a cabeça dele até Davi, para fazer uma aliança. Mas vimos que Davi matou aqueles homens, entendendo que o que eles fizeram foi mal perante ao Senhor. É neste contexto que as tribos de Israel se encontram, sem líder que pudesse conduzi-los e protegê-los contra o inimigo. Agora eles buscam fazer uma aliança com Davi, que além de ser reconhecido como um bom líder, era do mesmo povo. Houve uma decisão, como já estudamos anteriormente, devido às divergências de poder, quando Saul passou a perseguir Davi. Mas, se voltarmos no capítulo 2, vamos observar esta afirmação também por parte de Abner, quando estava sendo perseguido por Joabe. Versos 26 e 27, que diz assim: Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Era um povo, então, dividido por circunstâncias criadas pela vaidade do coração, no caso do rei Saul. Para firmar esta aliança, eles afirmam que Davi demonstravam a ele uma certa admiração, como você pode ver, como nos dizem aí no verso 2, outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Aqui eles estão recordando de quando Davi estava à frente do exército de Saul e era aclamado por cada vitória que ele tinha.
As mulheres, né, em certa feita, né, até cantaram uma música, né, Saul venceu seus milhares e Davi seus 10 milhares, dito que causou esta ira em Saul e que passou a perseguir a Davi. Eles então estão demonstrando a Davi a admiração que tinham por ele, uma forma de massagear o ego de Davi e ficar mais fácil a negociação, né? Mas eles ainda afirmam na sequência do verso: também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Davi, você é conhecedor da promessa de Deus quando foi escolhido. Nós cremos na palavra de Deus e temos certeza de que você é que foi destinado para liderar e unir o povo novamente. Diante destes argumentos, como cita no verso 3, Davi faz uma aliança com eles e foi ungido rei também sobre Israel. Já nos versos 4 e 5, nós vemos a informação de qual o período durou o reinado de Davi, sendo 7 anos e 6 meses em Hebrom, como rei de Judá, e 33 anos sobre Israel e Judá. Observamos que aqueles líderes das tribos, eles procuraram Davi, agiram de uma forma totalmente contrária àqueles que levaram a cabeça de Esbozete, tentando fazer uma aliança. Até chamei o nosso estudo passado de perigo das boas intenções, né? Tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Por isso é que devemos ter este cuidado de fazer uma boa escolha. As intenções daqueles homens, podemos entender que satisfariam apenas o ego deles em querer estar de bem com Davi ali e também estar à frente do seu exército, mas praticando atos que desagradavam a Deus. Agora nós vemos a sabedoria destes homens que buscam agradar não a homens, mas sim buscar o que era melhor para todo o povo. São duas coisas que certamente permeiam as nossas vidas e que nos levam a tomar decisões nas nossas vidas. Por isso nós devemos avaliar bem todas as coisas e buscar o melhor, não apenas para nos satisfazer, mas buscando o bem comum para a nossa família e também para as pessoas que nos rodeiam. Essas decisões que nós devemos ter, buscando sempre o melhor, não para nos agradar ou agradar pessoas do nosso íntimo, mas que sejam em comum para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe, que possamos tomar decisões sábias e saber observar bem as intenções, as palavras das pessoas. Bem, vamos tomar o nosso cafezinho? Que Deus abençoe a sua vida, uma boa semana para você e toda a sua família, e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.